Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, e o versículo de número 9 e o 10. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: E Jabez, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quantos pode dizer amém? Pode sentar dando glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Nesta noite, na primeira sexta-feira desta campanha de Jabez, o tema desta campanha é: a oração sincera move o coração de Deus. Diz após a minha pessoa: a oração sincera move o coração de Deus. É interessante notar que este capítulo 4 de 1 Crônicas está referente a uma genealogia de nomes de família da tribo de Judá. Porém, o Espírito Santo achou por bem abrir uma exceção para apresentar, através do autor do livro, este comentário sobre a vida de Jabez. O comentário é pouco, mas a informação é grande sobre a vida deste personagem. E meditando nestas informações, gostaria de compartilhar com a igreja 3 observações na vida de Jabez que me chamou bastante atenção. A primeira observação que eu quero fazer com a igreja sobre a vida de Jabez é o significado do seu nome. Glória a Deus. É interessante como a mãe de Jabez lhe deu um nome tão complicado após o seu nascimento, aplicando traços na vida de seu filho que não seria bom para a sua caminhada. Sobre esta aplicação, destacamos 3 informações. A primeira informação é: seu nome gerou uma série de sequelas em sua vida, de tal forma, vou repetir, seu nome gerou uma série de sequelas em sua vida, de tal forma que o texto original, no hebraico, diz que afetou o seu corpo físico e o seu emocional. Eu quero nesta noite, dentro dessa informação, dizer à igreja que a causa do nascimento de Jabez afetou a mãe dele de uma forma física e emocional. Este afeto que afetou, prejudicou a sua saúde. É por isso que o texto diz, no versículo 9, que porquanto com dores dei à luz. Ou seja, esta mulher passou pelo vale da sombra da morte quando teve este menino. Foi
Um nascimento que não trouxe tanta felicidade assim. Por quê? Porque ele, ao nascer, fez com que a sua mãe sentisse dores, fortes dores. O hebraico aponta que a dor do corpo físico afetou o emocional, a mente. Ela se sentiu que ia partir por conta do seu nascimento. Então, por isso que ela colocou o seu nome de Jabez. Isso foi algo assim que todas as mães, quando nasce um filho, ela quer colocar o nome em seu filho que seja para abençoar, que seja, todas as mães querem que seus filhos sejam uma bênção. Então ela já deseja o bem no seu nascimento. Na realidade, quem é a mãe crente já profetiza sobre a sua barriga, o seu ventre, só em saber que já está grávida. Ela já começa a apresentar a Deus, sim ou não? Já começa a profetizar para que o menino ou a menina, quando nascer, venha a ser um nascimento de paz, de felicidade, e que ela não venha passar por esses momentos difíceis na hora do parto. Esta mãe aqui, ela sentiu tudo isso e agregou essa dor a colocar o nome dele. Meu Deus. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Isso. Então ela coloca o nome Jabez e diz: porque com dores eu dei a luz. Aí. Então aqui já está o primeiro problema que eu estou trazendo nessa informação para você. A primeira dificuldade do porquê a mãe judia, porque ela era da linhagem do povo de Israel, colocou logo esse nome em seu filho. A segunda informação, por esse motivo, a mãe dele lhe colocou o nome de Jabez, que significa dor ou sofrimento, ou seja, aquele que causa dor e sofrimento. Observa que não é tão somente o nome do que ela sentiu, ela colocou, mas também esse nome nele faria com que ele seria causador de dores e sofrimento. Aí estava registrado uma maldição na vida de Jabez. Você já não viu falar em um ditado popular que palavra de pai ou de mãe não cai por terra? Sim ou não? Então, quando ela coloca, ficou agregado nesse menino uma maldição. Ele fez ela sentir dor, fez ela sentir sofrimento, e o nome que ela deu para ele agrega isso, que ele será o causador de dor. Onde ele chegar, onde ele se aproximar, ele será um causador de sofrimento. Ou seja, nada para ele vai dar certo. Por quê? Porque ele está com esse nome sobre ele. A terceira informação é que com essas informações nós entendemos que o destino de Jabez estava traçado para nada dar certo. Estava traçado para tudo dar errado na vida dele. Porém, Jabez não se conformou com essa situação. Ele já sabia que o destino dele estava traçado para tudo dar errado. Ele já sabia que cada passo que ele dava naquela situação ele ia sofrer. E já estava sofrendo, melhor dizendo. Só que o que eu quero chamar a sua atenção nesse terceiro ponto desta informação é que ele não se conformou com o significado do seu nome. Não se conformou. E por não se conformar, nós vamos entrar agora no segundo tópico. Já que ele não se conformou, ele fez uma coisa que todo mundo que não está conformado com a situação faz. Ele tomou uma atitude. Tomou uma atitude. Ele viu que não ia prosperar. Ele viu que não ia crescer. Ele viu que nada ia dar certo. Ele viu que tudo ia dar errado. Então, ele tomou uma atitude. A atitude que Jabez fez
A atitude de Jabez fez toda a diferença na sua vida. Vejamos como. Primeiro, Jabez invocou o nome do Senhor. Aqui está o início de tudo. Glória a Deus. Aqui está o mover de tudo. É que a atitude dele não foi recorrer a pessoas para que pudesse ajudar naquela trajetória que, segundo o seu nome, significava, mas que ele sabia que existe um Deus misericordioso que quebra a maldição hereditária. Glória a Deus, aleluia. Ele sabia que existe um Deus que não importa o antepassado, do que foi, do que fez, do significado do nome, do que estava previsto, dos laços traçados na caminhada, de que tudo ia para dar errado, tudo nada ia dar certo. Ele sabia que existia um Deus que, após colocar as mãos sobre ele, tudo ia mudar. Então a atitude dele foi invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Deus de Israel. E eu quero dizer uma coisa nesta noite, que a coisa mais complicada que tem na vida de alguém é que quando nota que a situação está precária, que tudo está dando errado, que nada está dando certo, que não sabe o porquê, já tentou muitas vezes, já lutou, já fez tantas coisas e vê que as coisas ainda não estão andando certo e vai se conformando, baixando a cabeça, esfriando as fé, querendo desistir, olhar para trás. Mas Jabez nos mostra um grande exemplo aqui nesta noite. Quem serve a Deus não se conforma com mal situação. Quem serve a Deus não se conforma com tudo dando errado. Quem serve a Deus não se conforma com maldição hereditária na vida de ninguém da família. Aleluia. Quem serve a Deus não se conforma que o diabo traçou um projeto e disse vai dar tudo errado na tua vida. Quem serve a Deus sabe que aonde Deus colocar a sua onipotente mão, o Todo-Poderoso, onde ele chegar, quem serve a Deus sabe que cativeiro ele vira, que página ele vira, e ele dá uma solução, ele tem uma saída. E assim que ele fez com Jabez, que eu vou apresentar no decorrer da mensagem, é porque ele tomou uma atitude. Agora eu quero perguntar à igreja nessa noite: você é igual a Jabez, que toma atitude quando vê que as coisas estão tudo dando errado? Ou você se conforma? Aleluia! Glória a Deus. Eu disse a você que a atitude de Jabez fez toda a diferença na sua vida. Vejamos como. Primeiro, foi Jabez invocou o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, nem todos fazem isso. Não é verdade? Invocar o nome do Senhor, nem todos fazem isso. A maioria quer alcançar a vitória, quer alcançar a bênção sem buscar, sem invocar, sem querer chegar perto de Deus. Então eu quero te dizer que é impossível se você não invocar o nome do Senhor. E detalhe, é como o tema que eu já frisei aqui nesta noite. A oração sincera move o coração de Deus. Então a atitude dele foi isso, foi invocar o nome do Senhor. Aleluia! Invocando o nome do Senhor, nem todos fazem isso, mas a Bíblia pede para nós invocar o seu nome. Quem pede? A Bíblia. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, está escrito: busquem ao Senhor enquanto ele se pode encontrar, invocai o seu nome enquanto está perto. Então Jabez já tinha isso em mente, de que se ele invocasse o nome do Senhor, ele poderia encontrá-lo. Aleluia. Porque ele tinha certeza que o Senhor não estava longe, que o Senhor estava perto. Às vezes a dificuldade é tão grande que a gente pensa que Deus está longe, que Deus não está nos escutando, que Deus não está nos ouvindo mais. Às vezes a coisa é tão séria que muitas das vezes a gente pensa até que fomos abandonados.
Mas eu quero te dizer nesta noite, está escrito na palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Observe, o texto não diz que ele está longe, o texto diz que ele está perto. E Jabez experimentou isso na íntegra, teve uma grande experiência com essa busca dele. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, está escrito: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Observa, aleluia, enquanto que Isaías está pedindo para nós clamar ao Senhor, Jeremias, Deus tomou a boca do profeta e está dizendo: clame a mim. Não é a outros deuses, não é a ser humano, é ao Senhor. Clame ao Deus Todo-Poderoso, clame ao Deus de Israel. Por que clamar, bispo? Para que serve esse clamor? Observa: clamas a mim e responder-te-ei. O texto está dizendo: eu te responder-te-ei. Aleluia. O texto não está dizendo que Deus vai ficar em silêncio. O texto não está dizendo que Deus não vai trazer a resposta. O texto está dizendo: clama a mim e eu responder-te-ei. Eu vou te responder. Agora observa: eu vou anunciar coisas grandes, não é coisas pequenas, é coisas grandes e ocultas que tu ainda não conhece, que tu ainda não sabe. Então Jabez correu para invocar o nome do Senhor. Jabez correu para clamar ao Senhor. Jabez se colocou na posição de oração para Deus responder segundo aquela situação que ele estava passando. Aleluia. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, está escrito: vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Aí não dá outra, presbítero Neto. De que forma você está buscando a Deus? Quem sabe alguém aqui nesta noite diz assim: eu estou buscando, mas ele ainda não respondeu. Eu estou buscando, mas ainda não encontrei. Eu estou buscando, mas ainda não achei. Eu estou buscando, mas ele ainda não falou. Aí eu vim nesta noite perguntar: qual é a forma que você está buscando? Glória a Deus, aleluia. A Deus, quem está entendendo? Glória a Deus. De que forma? Se Isaías disse: se buscar, acha. Se Jeremias ele falou dizendo: clame a mim que eu vou responder. E vou anunciar, vou mostrar coisas ocultas, tu que tu não conhece. E quer saber que coisa é? É coisa grande, não é pequena não. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: vocês vão me achar quando me buscar de todo o coração. Aleluia. Aqui está o segredo de Jabez. Aqui está toda a demanda de Jabez, porque ele foi buscar o Senhor dentro desse padrão. Foi por isso que a oração dele foi uma oração sincera. Deus não responde oração de crente de todo jeito. Aleluia, Jesus. Deus não responde clamor de toda maneira. Deus não responde quando alguém quer buscar o Senhor, mas quer fazer a sua vontade. Observa que o texto está falando de entrega. É só fazer diferente que o Senhor vai falar. É só fazer direitinho que o Senhor vai revelar. É só se aproximar com o coração verdadeiro, entregue em uma oração sincera, que Deus não vai deixar você ficar decepcionado. Deus vai fazer algo por você. Quem recebe essa palavra nesta noite? Deus vai fazer algo. Eita Jesus, Deus vai fazer algo aqui nesta noite, você crê? Deus vai fazer algo aqui maravilhoso nesta noite. Eu estou sentindo uma graça
presença, aleluia, diferente aqui nesta noite. Uma unção que está pairando aqui neste lugar, aleluia, a presença do Espírito Santo. Se você derramar seu coração na presença de Deus nesta noite, Ele vai te renovar. E eu quero te dizer, quem abrir o coração nesta primeiro culto dessa campanha, vai haver batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória dada ao nome de Jesus. Aleluia. Aqui está o segredo, o segredo de Jabez. A receita nesta noite. Jeová está nos revelando aqui nesta noite como é que ele fala, como ele não fica em silêncio, como tudo pode dar certo na tua vida, como esse cativeiro pode ser virado. Aleluia. Como quem está nos escutando aqui, eu estou numa situação que alguém já me disse que é maldição lá de trás, de avô, papai, papai, filho, e assim sucessivamente. Eu vim te dizer nesta noite, eu conheço um Deus todo-poderoso que quebra a maldição hereditária. Aleluia. Que não é por acaso se alguém na família morreu na cachaça e o outro deve morrer. Se alguém aconteceu isso, não deve acontecer não. Quem diz essas mentiras é Satanás. Mas o Deus que a gente serve, ele vai ao encontro. Ele arranca a maldição hereditária, quebra a maldição e te dá a bênção. Dá a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro tópico. Dos detalhes que eu quero compartilhar com a igreja. Os pedidos na oração de Jabez. Jabez foi buscar. Mas Jabez foi buscar com sabedoria. Ele foi buscar com inteligência. Então vejamos em 3 pontos os pedidos nas orações de Jabez. E o quarto, que marcou toda a sua história. Primeiro ponto, é só observar no versículo de número 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele começou pedindo o quê? Se me abençoares muitíssimo. Jabez está pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Jabez já está cansado da situação. Então, a tipologia da palavra abençoares, que Jabez pediu, indica uma cura de enfermidade espiritual ou uma quebra de maldição. Quando ele recebeu o nome, afetou a vida dele por completo. Afetou o lado físico e afetou o espiritual. Então, Jabez estava numa situação difícil, porque ele entendia que estava de uma forma que nunca, jamais ele ia conseguir dar fruta espiritual, apesar de ser um judeu. Então ele estava, aleluia, pedindo a bênção de Deus, mas não era qualquer bênção. É por isso que ele deu o detalhe: a bênção não pode ser pequena, é se tu me abençoares muitíssimo. Eu quero uma bênção grande. De que forma, Jabez? Eu quero que a tua bênção alcance o meu corpo físico e alcance também o meu espiritual, e venha me curar de todas as áreas, para eu estar curado diante da tua presença. Foi isso que ele pediu. Ele pediu a bênção de Deus, aleluia. E o termo da palavra ainda vai mais além. Essa palavra abençoares, quando ele pede para Deus: se tu me abençoares, o termo da palavra ainda vai mais além. Indica que de joelhos, curvado ao chão, Jabez fez esse pedido a Deus. Eu pesquisei bem direitinho no original, e o texto diz que ele não fez um pedido qualquer olhando para o céu. A palavra indica que ele se ajoelhou e curvou a sua face na terra e começou a fazer os pedidos a Deus, deixando a entender que ele invocou o nome do Senhor de joelho dobrado, com o rosto curvado ao chão, com a sua entrega na adoração. Joelho dobrado, rosto curvado em terra e se derramando com lágrimas. Há um texto na Bíblia que diz assim: põe a tua boca no pó, tal que talvez
que talvez vai chegar a solução, Meu Deus. vai ter a saída, Aleluia. tu vai alcançar. Talvez, o texto diz, talvez. Mas com Jabez, ele colocou face no pó, e esse talvez saiu. Porque no decorrer da mensagem você vai ver que Deus estava ouvindo as orações de Jabez. Sabe qual é a pior coisa que muita gente pode fazer? É pedir a Deus a bênção, mas não com humilhação. Pedir a Deus a bênção, mas não com quebrantamento. Pedir a Deus a bênção, mas não desta forma: joelho no chão, cara no pó, aleluia, se humilhando, chorando na presença de Deus. Muitos até que pedem a bênção, mas pede muitas das vezes sem estar atento como fazer algo melhor. Ei, meu irmão, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: se você quer que a minha bênção te alcance, aleluia, nessa área da sua vida que você está necessitado, aprenda com Jabez como buscar a minha face. Aleluia. Como buscar a face do Todo-Poderoso, de joelho, cara no pó, o rosto em lágrimas, na adoração, chorando, se humilhando. E o texto não diz o momento que ele passou na presença de Deus, apenas diz que ele se dobrou e ficou. Oh, isso é para quem tem um coração quebrantado. Aleluia. Isso é para quem sabe alcançar o coração de Deus com a alma. Isso é para quem já tem uma experiência com o Senhor e sabe como mover o coração do Todo-Poderoso. O coração de Deus não se move por qualquer coisa. O coração de Deus não se move tão fácil, mas tem uma senha, tem uma forma que nós alcançamos, aleluia, mover o coração dele ao nosso favor. E aqui nesta noite o Senhor está trazendo para nós a forma que nós podemos mover o coração de Deus através da tua e da minha, da nossa oração. Existe uma forma, existe um jeito. Se quebranta, se humilha, põe o teu rosto no pó, põe a tua cara no pó, começa a chorar com atitude na presença de Deus, se lamenta na presença do Todo-Poderoso e deixa os céus se mover nesta noite ao teu favor, ao teu benefício. Eita Deus, Aleluia. estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. Você lendo assim, você não consegue entender. Você pensa que foi uma oração simples, mas não foi. Teve uma atitude a mais, teve o se dobrar, teve o se render, teve o renunciar a muitas coisas, e ele foi para os pés do Todo-Poderoso. É como diz assim: eu sei quem vai me salvar dessa situação, eu sei quem pode me socorrer desta situação, eu sei, eu vou aos pés dele. Está escrito que aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma ele deixa voltar sem ser atendido. Oh, aleluia. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele está ouvindo a tua oração. A tua oração tem chegado até o seu trono. Aleluia, até a sua presença. Oh, mas o Espírito Santo, nesta noite, Ele está trabalhando em meu coração para dizer a você
que não desista, que tem gente que está saindo do altar. Não é para sair do altar, não é para sair do altar da oração. Eu estou falando do altar da oração, não é para sair do altar da oração. Você, quem sabe, já esteve orando e está querendo, aleluia, sair do altar da oração, mas Deus está dizendo, fique mais um pouquinho, permaneça mais um pouquinho, porque eu estou chegando, diz o Senhor nesta noite. Eu estou chegando daquela causa, eu estou chegando, aleluia, eu estou te ouvindo, eu estou te escutando, mas eu quero ver mais quebrantamento, eu quero ver mais choro, eu quero ver mais lágrimas, eu estou chegando, diz o Senhor nesta noite. Estou chegando, aleluia. Eita Deus, estou chegando. Estou chegando. Para que pressa? Para que pressa? E o Espírito Santo aqui nesta noite, gemendo, está dizendo para alguém aqui nesta noite: eita, tu tem me consultado e me dito assim, ó, por que tu não resolvesse ainda esta minha causa? Por quê? Aí eu nesta noite eu te digo, porque eu não estou vendo humilhação, porque eu não estou vendo ainda quebrantamento, porque eu não estou vendo ainda lágrimas. Tem vitória que já era para ter chegado, tem bênção que está pairada no mundo espiritual que já era para ser entregue. Meu Deus. Mas eu não estou contemplando lágrimas, eu não estou contemplando jejum, eu não estou contemplando humilhação, eu não estou contemplando. Se você estiver realmente precisando, a sua atitude na minha presença não está me mostrando. Você está esperando com o braço cruzado, e nesta noite eu estou trazendo a senha. Se humilha na minha presença, porque ainda esse ano de 2025 eu vou te abençoar. Para mais checar e decalamaço e Daramachete Kamawe, Kamaya, Xeredecaste e Calamacé. Aleluia! Vou deixar a igreja adorar. Glória a Deus! Aleluia! Glória a seu Deus. Quem recebeu essa profecia? Glória a Deus! Estou ministrando a palavra, mas isso aqui foi profecia. Quem recebeu? Aleluia! Não existe papel preso, não existe enfermidade desenganada pelo médico, não existe causa que o Senhor não possa mover, não possa fazer. Não existe. Não existe um mundo espiritual para me proibir de abençoar alguém quando eu quero. Não existe. Mas o que falta é humilhação na minha presença. É humilhação. É humilhação. Glória a Deus! É joelho no pó, é face no pó. Aleluia! Guarda exaltado seja o Senhor. Não existe nada que me prenda que eu não possa resolver. Aleluia, Jesus. O que está faltando nesses últimos dias no meu povo é humilhação sincera, é humilhação verdadeira.
no meu altar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Xerequeia, pacaia, xecamaia. Louvado seja o Senhor. Maia, camá, xecai, pecai, estecas, tui. Aleluia. Da caracá, estecamaueira, maçu. Iramachei, amaia, alamaçui, decaia. Bem, camá, xecamá, kei, tecalamaçui. Ai, amá, xeredecas, tecalamaçui, deamá. Ai, amash. Daramash, cai, de calamaço, e de aiaia. Ai, abre o coração para Jesus nessa noite. Aleluia. A unção do Espírito Santo está aqui de uma forma poderosa. Tacamai, checamacamai, que carrei, que calamaço. Ai, amachei, dei. Choromou, de calai, cheire de castro, e de calamaça. Ai, amai, checai, na calamaço. Através de uma oração sincera, na minha presença, eu sopro gente para longe, trago gente para perto. Eu dou vida a quem está para morrer e mato quem está vivo. Eu firo e eu saro. Eu coloco papéis lá embaixo e ponho em cima. Eu, o Senhor Todo-Poderoso. Ainda alguém aqui não viu a forma de eu trabalhar a seu favor, mas nessa campanha eu vou te mostrar quem sou eu na tua vida. Assim diz o Senhor aqui nesta noite. Cheira de camai, camai, de calamaçura de lamaçui. Ai, amaia, calamauera, baixai de camai, se cai. Na caixa, de camauera, calamaçura de lamacia. Estou eu fazendo uma coisa nova neste lugar. Estou eu fazendo uma coisa nova neste lugar. Estou escancarando a minha porta da bênção para abençoar aqueles que se humilhar na minha presença, para abençoar aqueles que se derramar na minha presença, para abençoar aqueles que colocam ainda a face no pó na minha presença. Cadê você, Jesus é vida? Cadê a igreja? 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 Eu disse que ia acontecer algo diferente aqui nesta noite. Abra o teu coração, quem não é batizado com o Espírito Santo, vai dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. E quem já é batizado, seja renovada, seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovada. Recebe essa unção que eu estou recebendo aqui nesta noite. Abre o coração. Dara mais cheire a cama. Xirimineu de camaia, checai, de calamaçura de lamacia. Cama, checai, de calamaçui, de cama, checai. Aí a calamaçura de lamacia. De camai, de lamaçui, de lamacia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, recebe desse rio, aleluia, que está descendo aqui nesta noite, esse rio de Deus para renovar a tua vida. Recebe aqui nesta noite essa graça, dessa unção, desse poder. Recebe o toque do Espírito Santo, minha filha. Recebe o toque do Espírito Santo, meu filho. Recebe o toque do Espírito Santo, meu servo. Receba! Sim. Ai, achei. Muita mais. Ui, amache, cai. Fica mais. Fica mais, checai da calamaçui. Xiriminhou, de camaia, xere de castrui, da calamaçui. Xire, cai, de camaia, xiriminhou, popopopopô. Ai, a calamaçura de lamacia. Ai, amachei, decai. Recebe desta glória. Recebe desta glória que eu estou recebendo. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para dar glória. Recebe dessa graça de Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo me convence que esta campanha será diferenciada.
Espírito Santo me convence nesta noite que essa campanha será a campanha da bênção. Deus vai dar sacudida na vida de crente que se aproveitar para se humilhar com sinceridade na presença dele. Aleluia, 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 aleluia. Os céus estão abertos aqui nesta noite. Aproveita para receber, aproveita para receber, aproveita para receber, aproveita para receber esta unção, esta unção, esta unção que está pairando aqui no meio do seu povo, esta unção que o Senhor está derramando sobre a sua vida, esta unção que o Senhor está renovando a sua vida aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Aramas, ei, calamasse, ei, teca, xirideca, struida, calamasse, ei, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Jesus Cristo. 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 Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O segundo pedido que Jabez fez foi, ele disse: e meus termos amplificares. O que é que ele está pedindo a Deus aqui? Glória a Deus. E meus termos amplificares. Isso indica crescimento territorial. Aponta também para crescimento financeiro, onde ele acredita que essa bênção de Deus em sua vida vai fazê-lo crescer e expandir os seus negócios. Aqui ele não está falando do espiritual, não. Nesse ponto aqui ele está falando do financeiro, do crescimento financeiro que ele precisa ter para ampliar, para fazer crescer. Ou seja, no teu emprego, Deus fazer você prosperar. No teu trabalho, Deus fazer você crescer. Aleluia. O ministério, Deus fazer prosperar e crescer. Ampliação. Aleluia. Aumento de cliente na sua vida. Sim. Aleluia. Bênção, 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 bênção financeira. Ele pediu para que Deus aumentasse os seus recursos. E vai haver multiplicação de Deus. Porta de emprego se abrindo. Aleluia. Vai haver algo de Deus assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Crescimento extraordinário. Telefone tocando. Serviço grande. Serviço grande. Que tu vai dizer não é para mim, não. Mas é algo assim. Ampliação. Crescimento. Oh, glória a Jesus. Crescimento. Oh, Espírito Santo de Deus. Crescimento. Dívidas pagas. Eu estou falando de crescimento, bonança de Deus. Deus visitando o seu povo, aleluia, para arrancar qualquer derrota, qualquer humilhação. Não dessa humilhação que a gente se humilha na presença dele, mas humilhação de vergonha que você tem passado. Deus vai arrancar isso aí. Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer paz. Ele vai mudar a história. A história vai ser mudada. O cativeiro vai ser virado. Satanás pensava que ia levar a tua alma para o inferno, mas ele se enganou, porque Deus chegou primeiro, e Deus vai mostrar para ele que ele é na tua vida, e vai fazer acontecer. Você não vai passar por humilhação, você vai ter, porque Jeová vai lhe abençoar. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Aleluia. Eita, estou todo trêmulo. Glória a Deus. Aleluia. E os meus termos amplificares, ampliares. Faça crescer. Faça crescer a Jesus é vida. Faça crescer o ministério. Faça crescer a congregação. Faça crescer, faça crescer. Faça crescer teus filhos. A tua bênção na vida de cada um. Deixa eu profetizar aqui nesta noite. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida nesta noite. Tantos que estão presentes como os que estão na live, que vai assistir no YouTube. A bênção do Todo-Poderoso sobre a tua vida de uma forma extraordinária. O segredo Deus já está revelando aqui nesta noite. Se humilha com o rosto no chão. Aleluia, joelho em terra, rosto no chão. Deixa as lágrimas derramar. O Deus que ouve e vê a humilhação do crente trouxe aqui nesta noite para te dizer: Ele vai te abençoar, 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 diácono, vai te abençoar, presbítero Neto, vai te abençoar, diácono Isabel, vai te abençoar, missionária Dada, vai te abençoar, diácono Luiz, vai te abençoar, bispo Alexandra, vai te abençoar, irmão Valdir, vai te abençoar, diácono Isa Rose, vai te abençoar, te abençoar, te abençoar, te abençoar, irmão Marconi, irmã, aleluia, Rosilene, vai te abençoar, irmã Lu, vai te abençoar, irmã Angela, vai te abençoar, te abençoar, te abençoar, vai te abençoar, irmã Joana, Aleluia, Jesus. irmão Jason, Glória a Deus. vai achei, Aleluia. acamache, cai, decai. Ai, amachei, pecai. Recebe, 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 recebe a bênção. Recebe a bênção, abre a tua mão, recebe a bênção. Recebe a bênção, recebe a bênção. Recebe a bênção, recebe a bênção. Recebe a bênção do Todo-Poderoso aqui, nesta noite, neste lugar. Deus, aleluia, Jesus. Te abençoar, diácono Iselama. Te abençoar, irmã Francisca. Deus disse que essa campanha vai ser diferente. E o diabo já ficou inquieto. Mas está caído por terra, capeta, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Cai por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia. Você consegue adorar? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Adora o Senhor com a mão levantada por um minuto. Adore. Glória a Deus. Adore, 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 adore. Adora o Senhor por esta palavra. Adora o Senhor por esta revelação. Adora o Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor. Enquanto você está adorando, os anjos de Deus estão trabalhando aqui nesta noite a seu favor, ao mandado dele. Adora ao Senhor, 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 adora ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe adoração? Louvado seja o Senhor. Oh, tem gente que está se prendendo para não chorar. Deixa chorar na presença de Deus. É o Espírito Santo trabalhando, porque Ele vai trabalhar através do quebrantamento do crente. Da caia. Arecacai, Sheikamaia, Kalamassui da Labas. Eu vou deixar a igreja adorar. Olha a unção de Deus. Olha a unção do Todo-Poderoso.
Tecamachei, dei alamassui, Shiriminho, Decamaia, Shirimini, Aia calamassuri de lamassui, Aia machei, Decaia, aleluia, aleluia. A presença do Espírito Santo te renovando, a presença do Espírito Santo te lapidando, a presença do Espírito Santo te moldando, a presença do Espírito Santo trabalhando, a presença do Espírito Santo está fazendo, a presença do Espírito Santo está operando, do Espírito Santo estar aqui nesta noite, renovando a sua vida. Então adora, 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 adora a Deus, adora. Eita Deus, eita Camai, chama quem cai calamassui, xeridicai stei calamassui da labas. Que o Senhor nesta noite amplie seus termos. Aleluia, faça crescer, faça prosperar você. Onde você colocar sua planta dos seus pés, Deus faça te prosperar. Onde você colocar suas mãos, Deus faça te prosperar, prosperar a tua vida, no teu trabalho, onde você estiver, Deus faça você prosperar. Na igreja, trabalhando para o Senhor, Deus faça você prosperar. Aleluia. Coisa boa. Glória a Deus. Que coisa boa. Que presença maravilhosa. Que unção o Senhor está aqui nesta noite, trazendo para nós. Aleluia. Glória a Deus. Se o diabo por esses dias estava trabalhando na tua mente para fazer você mais ou menos ficar ansiosa ou ansioso, para querer trazer depressão contra a tua vida, Meu Deus. pela causa impossível que você está lutando, atravessando essa maré, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: seja arrancada qualquer início de ansiedade, Em nome de Jesus. seja arrancado qualquer início de depressão, seja arrancada na tua vida todo pensamento negativo. Ei, eu não sei o que foi que tu escutou por esses dias, mas eu vim aqui nesta noite para te dizer: a informação do homem pode ser uma coisa, mas a minha é diferente. Glória a Deus. Aleluia. A última palavra é a minha, diz o Senhor nesta noite. A última palavra é a minha. Quem recebe, a última palavra é a minha, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Aleluia. terceiro ponto, que também faz parte do pedido da oração de Jabez. Ele diz assim: e a tua mão for comigo. Oh, coisa boa. A mão de Deus. Meu Deus, se ele não tiver estendido com as mãos dele, presbítero Neto, ou na tua vida ou na minha, a gente estava perdido. E Jabez é conhecedor disso. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Aqui ainda é o último pedido dele da oração. Aleluia. Ele fez 3 pedidos. Aí eu fui pesquisar essa fala dele com Deus em oração.
E eu preciso que você preste bem atenção. Nestes versículos, devemos fazer menção de 3 palavras para compreender melhor o assunto. Letra A. Aleluia. Essa palavra fizeres. Se tua mão for comigo e fizeres. Essa palavra fizeres. Eu fui olhar o original no hebraico. Esta palavra é literalmente: me livra deste mal. Isso indica que ele vivia na íntegra o mal que estava falando. Ele não estava dizendo para Deus não deixar ele passar pelo mal. Ele estava pedindo para Deus arrancar o mal. Porque ele estava cansado de passar por essa situação. Aí, se tua mão for comigo, ele ainda não estava sentindo que a mão do Senhor estava sobre ele, entende isso? Ele ainda não tinha notado que a mão de Deus estava ali com ele. É se tua mão for comigo, e tua mão for comigo, e fizeres. Então, como eu já vos disse, o que significa esta palavra fizeres? Literalmente, indica que ele estava passando por uma situação que ele estava vendo que era um mal. Ele estava querendo que o Senhor arrancasse isso dele. Letra B. A palavra mal. Porque ele diz assim: se tua mão for comigo e fizeres que do mal. Então a palavra mal, esta palavra aponta para o sentido ético e moral. A ideia é que Deus o livre de uma vida caída, arruinada, travada, abatida e infeliz. Tudo isso ele estava passando. Porque o mal aqui está falando desses 2 sentidos: ético e moral. A palavra também aponta para as mesmas circunstâncias que sobreviveria sobre Adão e Eva se eles comessem do fruto do bem e do mal. Gênesis 2 e o 9. Essa palavra mal que ele está pedindo a Deus para arrancar dele, ela está paralela, alinhada às mesmas consequências da queda do primeiro casal. E você sabe qual foi as consequências, não sabe? Que Deus se expulsou do jardim, que ele, com o suor do seu rosto, ele foi comer o pão, e foi um pão sofrido, e muitas coisas sobreveio àquele casal por conta daquelas consequências. Então esse mal que ele está falando é a mesma coisa. Ele está falando desse nível de sofrimento. Ou seja, se Adão e Eva se sentiu afastado de Deus quando pecou, ele também estava se sentindo assim. A igreja está entendendo? Ele estava se sentindo da mesma forma. A palavra também aponta para a resposta de Jacó a Faraó, quando avaliou a sua vida e disse, quando Gênesis 47, versículo 9, Faraó chama Jacó e diz assim: me diz os anos da tua peregrinação. Aí Jacó responde para ele: pouco, enfadonho de sofrimento foi os meus dias na face da terra. Então a palavra está de acordo com aquele sofrimento que Jacó respondeu para Faraó. Ou seja, os mesmos sofrimentos que Jacó se sentiu que atravessou para chegar até o Egito na presença de Faraó quando José era governador, da mesma forma Jabez está se sentindo da mesma humilhação, da mesma situação, está na mesma linhagem, no mesmo sentido. O original aqui do hebraico é tudo um alinhamento só. Notou que a situação desse homem não era uma situação qualquer?
viu que a situação dele era de sofrimento, grande sofrimento, sofrimento ético e moral. Letra C. A outra palavra que eu tive que analisar para compartilhar com a igreja: Aleluia. Glória a Deus. aflição. Porque o texto diz assim, ó: se tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Então a palavra aflição que ele falou, a palavra aponta para duas linhas de raciocínio. Fala de dor física e emocional em conjunto. Dor física e dor emocional. Ou seja, dor fora e dores dentro. Seu lado espiritual e seu lado físico estava todos dois afetados, abalados. O texto aponta para a dor que Davi sentiu quando não teve nenhuma reação para pôr limite em seu filho Adonias, quando tentou usurpar-lhe o trono. 1 Reis capítulo 1, versículo 6. Quando chegou a notícia para Davi que Adonias tentou usurpar o trono, se fosse outra pessoa, era para ser morto. Mas como foi Adonias, era filho de Davi, o texto não aponta tão somente que ele não quis fazer porque era filho. É que ele sentiu uma dor tão grande da traição, tão grande, que ele ficou sem ação. Ficou perplexo. Porque quando se trata de um de fora, até que a traição é mais ou menos, quase entendida, mais ou menos. Mas quando é um de casa, de dentro, não é? A coisa é mais, não é pior? Não dói mais? Você não fica aquilo atômito? Então assim foi Davi. Então da mesma forma, Jabez está nesta mesma situação. Sem forças para reagir. Ele não tinha forças para reagir, até tomar essa atitude diante de Deus. E se tem alguém aqui nesta noite que está sem forças para reagir diante de Deus, nesta noite, a unção que o Senhor derramou na nossa vida é para você ter força. Aleluia. Encontrar forças suficientes para se humilhar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe alguém disse assim: eu já estou cansada de esperar. Eu já estou cansado de esperar por essa situação. Aí o Senhor está dizendo nesta noite: tenha calma, porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. E o segredo é se humilhar. Se humilhar na presença de Deus. Mas não para por aí essa palavra aflição. Ainda tem outra comparação sobre a mesma. O texto fala também das indagações de Jó a Deus quando foi maltratado por Satanás. Jó capítulo 10, versículo 8. Jó 10, 8. Eu vou ler aqui para você ver o que foi que ele falou. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Jó pensou que era Deus que estava querendo destruir ele. A dor tão grande que Jó pensou que era Deus. Jó não tinha notado que quem estava por trás de tudo era o Satanás. Então indica que Jabez estava passando por uma aflição que estava tendo o mesmo sentimento de Jó, porque o original bate de igual modo com esse daqui, com esse sentimento de Jó. Jabez estava na mesma situação. E o diabo, como não deixa ninguém ficar quieto, com certeza ele estava oprimindo, aproveitando a situação para oprimir a vida de Jabez. Só que, lendo o texto, só é 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Você não encontra nenhuma ação do diabo. Mas como eu fui buscar o original da palavra, mostra que ele também estava em sofrimento, na mesma posição que Jó. Só não era a mesma situação, mas eu estou falando do sofrimento e da dor, do desespero que ele estava sentindo. Aleluia.
Quem está entendendo? Glória a Deus. Quarto ponto para encerrar. Aqui é lindo. Olha o que o texto diz. E Deus concedeu o que Jabez tinha pedido. Eu vou repetir que a igreja não entendeu. Aleluia. E Deus concedeu o que Jabez tinha pedido. Glória a E o que Deus. foi que Deus concedeu para ele? Aleluia. É o que ele está dizendo no versículo 10. Porque Jabez invocou Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo, então está dizendo aqui que Deus resolveu abençoá-lo. E meus termos for ampliado, significa que Deus ampliou os termos dele. E a tua mão for comigo, significa que o Senhor colocou a mão sobre ele para ajudá-lo. E fizeres que do mal não seja afligido. Deus arrancou o mal que estava afligido Jabez. Aleluia! E assim como Deus fez na vida de Jabez, Deus também vai fazer na sua vida. Deus vai fazer também através de você e sobre você. Isso indica que literalmente Deus ouviu sua oração e abençoou. E Jabez deixou de viver toda aquela situação ruim para viver o extraordinário de Deus. Diga assim: eu creio que vou viver a partir de hoje o extraordinário de Deus. Diga: eu creio que a partir de hoje eu vou viver o extraordinário de Deus, que agrada ao Senhor. Concluindo, a oração sincera de Jabez moveu o coração de Deus para lhe dar a sua vitória. Isso nos mostra que toda a sua vida foi mudada. Seus pedidos foram alcançados. Jabez começou a viver uma nova história. Seja o que for que você estiver passando, invoque o nome do Senhor, pois só Deus pode mudar as nossas vidas em meio às circunstâncias. Quando pode aplaudir o Senhor, fique de pé.